Boa noite, boa noite. Vamos chegando aí que daqui a pouquinho a gente começa, hein? Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Daqui a pouquinho a gente começa. Já vou chamar a Ana aqui. Deu certinho. Oi, Ei, Ana. deu. Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ah, perfeito. Então tá bom. Vou dar só um minutinho para mais algumas pessoas entrarem aqui e a gente começa. Tá bom. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Boa noite. Agora acho que já dá para começar, né? Já tem bastante gente aqui. Então vamos lá. Boa noite, né? Gostaria de desejar boas-vindas para todas vocês, né? Todos, né? Que eu vi que tem uns homens também aqui. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje é a segunda live da nossa maratona, né? Que eu combinei da gente fazer uma maratona de lives em comemoração ao Mês das Mulheres. Então, toda semana, né? Normalmente nas terças e quintas, né? Se tiver alguma mudança eu aviso, mas terça e quinta é certo, que a gente vai sempre ter aqui uma mulher convidada para trazer um conteúdo que seja relevante para todas, né? E para os homens também, para compartilharem com outras mulheres. E hoje eu acho que vai ser relevante para todos, né, Ana? Vai ser muito bom. E para começar, eu queria só fazer uns alinhamentos aqui antes de eu apresentar a Ana para vocês. O, Desculpa, gente. A gente vai ter, depois da nossa live, né? Amanhã, provavelmente, eu vou fazer um post sobre um sorteio que a gente vai fazer. Só que eu vou compartilhar os detalhes desse sorteio no final. Então fique até o final para que eu compartilhe, informe para vocês os detalhes, para que todos possam participar. Mas olha, eu já garanto que vai ser muito bacana, que vai valer a pena esperar. Então aguardem até o final. Tá? O link que a gente compartilhou na live de terça-feira, a gente tinha combinado de fazer uma pesquisa de satisfação, né? Eu deixei o link na bio, então ele continua lá. Quem quiser participar do sorteio também, né, do kit de flor acesa mais flor de pera, o link também está lá disponível no perfil Carolina Carol, no meu perfil, tá? Aí é só responder a pesquisa, tem 5 perguntinhas, é muito rápido que você já vai concorrer a nosso kit flor acesa e flor de pera, tá bom? E se você não assistiu a live, também está disponível aqui no canal ainda. E deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui. Nada. Agora tá tudo certo. Deixa eu já apresentar a Ana para vocês. Para quem não conhece, Ana é Ana Stout mesmo, né, Ana, que fala seu sobrenome? Isso. Sim. A Ana ela é de BH também, assim como eu. Também compartilha a fé cristã, assim como eu também, né? Nós temos isso em comum também. Ela é membro da Igreja Esperança aqui em Belo Horizonte, casada com o Bruno. Ela é jornalismo, co-autora do livro De Eva a Esther e autora do livro Fortes e Fracas, que foi através de onde eu conheci ela, inclusive, numa live que ela fez sobre esse livro, né, falando desse tema. Ela fez no Dizascope, no canal que vocês conhecem também, mas é um canal maravilhoso. E foi através de onde eu conheci a Ana e tive essa oportunidade de ter esse contato, que para mim foi uma bênção ouvir e fiquei muito feliz. E, além disso, ela é também uma influenciadora digital. E aqui, né, não só aqui no Instagram, mas também no YouTube, ela fala sobre assuntos da vida cristã e saúde mental. Então, Ana, se apresenta aí, né? Na verdade, eu já te apresentei, mas se você quiser dar boas-vindas para a galera, aí na sequência eu introduzo o conteúdo também da nossa live. Oi, gente. Tô muito feliz de estar com vocês hoje para a gente falar de um tema que é tão especial, né? Que vai ser introduzido. Carol falou basicamente aí tudo de mim. É isso. Quem quiser conhecer também um pouquinho do meu trabalho depois, pode me mandar mensagem, olhar lá no perfil, ver as coisas que eu tenho produzido e falado. São basicamente sobre vida cristã, é, saúde mental, né? Que é parte do nosso tema de hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom.
Fico feliz também, Ana. Muito feliz por você ter aceitado o meu convite. E o que acontece? Só para introduzir para vocês, né? O tema a gente já tinha compartilhado, que é sobre depressão e a fé cristã. E eu, particularmente, né? Eu tinha até falado isso para a Ana antes, que eu, particularmente, eu passei muito tempo, né, da minha vida como cristã. Eu me converti aos 12 anos, então faz 20 anos, né? Já estou nos meus 32. E eu passei muito tempo acreditando que a depressão, ela era oposta à fé. Eu achava que as pessoas que tinham depressão não acreditavam em Deus ou porque não tinham fé suficiente. E ao longo, né, da minha jornada aí como cristã, na busca de conhecimento, eu entendi que, pelo contrário, né, uma coisa não anula a outra, embora a fé ela seja muito útil para que a depressão seja vencida, mas uma coisa não anula a outra, e por isso eu trouxe a Ana, porque ela tem mais autoridade, inclusive, para falar sobre esse assunto, porque ela já passou pela depressão, né, Ana? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua experiência, e principalmente como a fé cristã te ajudou nessa trajetória, né, a vencer a depressão. Então, gente, a minha jornada, né, com a depressão e com a ansiedade também, ela começou há um tempinho. Eu tenho 23 anos hoje, mas eu fui diagnosticada com depressão aos 12 anos de idade. Mas não foi assim um diagnóstico rápido, nem nada assim. Aos 11 anos eu comecei a sentir certos sintomas. Na verdade, eram coisas que já me acompanhavam. Então, eu já tinha ali uma personalidade que era mais melancólica, eu já tinha certa dificuldade relacional, então poucos amigos, mesmo sendo, né, uma criança na época, e eu constantemente sentia angústia. Eu sentia muita tristeza, uma preocupação que me atrapalhava já na minha rotina. E isso fez com que os meus pais procurassem ajuda para entender o que estava acontecendo comigo. Então, isso foi mais ou menos assim, uns 12 anos atrás, né? E nesse processo todo, eu comecei o acompanhamento psicológico. E mais ou menos um ano e meio depois, ela resolveu, né, diagnosticar, dar um parecer de que era assim um processo de depressão misturado à ansiedade. E a partir daí eu comecei a me tratar com um psicólogo. Uns anos mais tarde, eu tinha mais ou menos 14, né? Então já 2 anos aí de tratamento. A minha psicóloga, ela percebeu que só o tratamento psicológico é suficiente. Então, nós avançamos para eu me consultar com um psiquiatra também e começar ali, junto com o acompanhamento, um acompanhamento medicamentoso. Então, ter ali a ação conjunta, psicólogo mais remédios. E toda a minha trajetória, assim, então, da minha adolescência foi nesses altos e baixos da depressão e da ansiedade. Hoje eu ainda tenho ansiedade, mas eu considero que hoje eu estou num período mais estável. No meu caso, né, a depressão ela provavelmente não vai ter ali uma cura, né? Não vai ter um momento que eu não vou estar com ela, mas eu posso sim ter uma vida funcional a partir, né, dos medicamentos, do acompanhamento psicológico que eu continuo tendo e também do acompanhamento pastoral que eu tenho e é extremamente necessário para minha vida e que eu vou falar agora. Numa das maiores crises, tanto de tristeza, de depressão, quanto uma crise que eu diria existencial, foi eu conciliar, eu ter a depressão, eu ter essa tristeza que ela não necessariamente tem uma causa, ela simplesmente ela paira ali, né? E muitas vezes não tem muito o que fazer, porque como ela não tem uma causa, não tem como você interromper ela direito na raiz. E eu ficava tentando entender como que eu poderia ter essas dores e ter como se fosse essa trava, né? Porque a tristeza, ela puxa a gente para um lugar que é muito difícil a gente
viver, né, de forma plena, então ter hábitos saudáveis, construir relacionamentos, ir na igreja, servir. A depressão, ela parece que ela tira toda a nossa energia, ela não faz com que a gente aproveite esses momentos bons. Então eu ficava me questionando como que eu posso sentir isso e ser uma cristã onde eu realmente me entrego e vou ser uma boa cristã, né? De certa forma. E eu lembro de ler muito a Bíblia e, assim, nas condições que eu conseguia, né? Porque, como eu disse, tem esses altos e baixos, até mesmo de energia. E eu me peguei, né, lendo as cartas de Paulo. E em Coríntios ele vira e fala, né, que nas fragilidades dele, ele conseguiu ver a mão de Deus. Tanto para que ele se torne mais humilde, né? E veja a dependência dele em Deus, mas também de mostrar para ele mesmo que ele não precisa ser forte. Porque Deus é forte e sustenta ele. Isso faz parte tanto da graça quanto da soberania de Deus. E aquilo, eu lembro de... Eu já tinha lido esses versos antes, mas foi como se eu tivesse lido pela primeira vez. Fiquei assim, como assim isso aqui passou batido todos esses anos? E eu lembro de estar lendo isso, sei lá quanto, pela milésima, mil vezes, e uma paz me preencheu. Foi a primeira vez assim que eu senti realmente uma paz. E não foi algo espiritual, não foi realmente assim, algo assim, eu tive ali a presença de Deus. Eu tive sim, mas foi algo muito mais de eu finalmente abrir mão de, não, eu vou ser uma boa cristã por causa das coisas que eu faço. Porque eu finalmente consegui vencer a depressão, ou porque eu agora leio a Bíblia e oro mais. Não, eu entreguei isso. Eu falei, eu não preciso ser boa o suficiente, eu não vou ser. Eu sou fraca e a partir disso eu vou focar na mensagem de esperança e eu vou usar agora a mensagem de Cristo como a minha âncora. E só uma observação, Ana. Quando você foi diagnosticada com a depressão, você já era cristã, né? Porque você nasceu num Já lar cristão. nasci em um lar E cristão. esse período em que você, né, teve esse momento aí, que eu compartilho muito disso também, que às vezes a gente lê e relê, né, várias vezes, e às vezes vem de encontro ao momento certo, né, tipo a hora certa, o momento certo ali, e que Exato. Deus fala com a gente de uma forma que é assim, reveladora, né, às vezes um versículo que foi várias vezes lido, né, e nesse momento que você teve esse momento aí de revelação mesmo, né, de entendimento, de tomar né, um fôlego diferente, né, Sim. foi com quantos anos? Porque você foi diagnosticada com 14, não era isso? 14? Isso, eu fui diagnosticada assim com 12, 13 anos, mas deu essa luta inteira e entender que eu iria passar por essa dor, mesmo assim, e Deus estaria trabalhando comigo. Não tem muito tempo, eu deveria ter mais ou menos uns 19. Então foi um longo tempo confusa mesmo, não com a minha fé, mas sem saber onde que eu colocava essa dor. Onde que ela fica? Onde que fica a depressão? Eu posso ter depressão? Eu tenho. E o que eu vou fazer com isso agora? Então foi um longo processo. E foi inclusive um pouquinho mais tarde, né? Eu já tinha 20, 21, que eu consegui encontrar um medicamento mais correto para o meu tratamento. Então é uma das coisas também que eu falo bastante. Às vezes a gente acha, né? Não, é depressão também, eu vou arrumar um remédio e pronto, vou estar boa. Não é sempre assim. A gente precisa muitas vezes trocar de remédio, às vezes até de profissional, para que a gente encontre o melhor tratamento para a gente. Então, nada, na verdade, nesse universo de cuidar tanto da mente quanto do espírito é algo rápido. É um processo lento. E a gente precisa observar mesmo, ficar de olhos abertos para a gente conseguir encontrar a graça nessa jornada.
E eu acredito que é isso que a fé cristã também, ela tem a oferecer para gente que tem depressão, que está passando por momentos de muitas crises. Não que a sua Uhum. fé, ela vai curar a sua depressão, mas é que através da sua fé, através da fé em Cristo, a gente pode ter esperança para continuar, mesmo quando aparentemente não está tendo melhora. Que foi isso que aconteceu comigo. Foram mais de 10 anos sem uma melhora aparente. Onde eu tinha ali até momentos estáveis, mas duravam muito pouco. Eu lembro que assim, eu ficar bem, máximo um mês. Aí eu tinha uma crise novamente. Tanto de ansiedade quanto de pânico. Ansiedade social crescia muito. Porque quando você tem depressão por muito tempo, é provável que você vá desenvolver também uma ansiedade, porque você tem medo também de ter outras crises, de ser em público. E essa tristeza, ela vai te tornando apático, né? Então, por isso é muito importante a gente ter fé, a gente ter ali ter parceiros de jornada cristãos, ter líderes que a gente confia, relacionamentos na comunidade, porque essas pessoas elas vão estar com a gente, mostrando pra gente que Deus está conosco. E elas podem e vão ser usadas por Deus nesse seu processo, nesse seu tratamento. Inclusive, você respondeu parte do que eu ia perguntar, né? Ah, Dos recursos mesmo, assim, que você considera, porque no seu caso é um caso crônico, mas isso. tem pessoas que podem, sim, né, ter um nível que não necessariamente, né, vai ter que conviver, mas que é um período, né? Então, assim, o que você considera que é, assim, um recurso essencial? Eu já entendi que é importante ter um acompanhamento profissional e ter Sim, também uma rede de apoio, né, das pessoas que nos amam, né, que estão por perto. Mas exato. como que foi isso para você? Assim, os recursos mesmo que você recorre hoje, que são essenciais mesmo para te ajudar mesmo a viver com isso, ou para outras pessoas, no caso, a jornada rumo à cura, né? É. Então, a gente, igual você falou, Carol, a gente tem vários tipos, né? Não existe um tipo só. A depressão ela pode vir de forma mais fraca, ela pode vir de forma mais forte. Isso não quer dizer também que a sua dor é menor ou melhor que a de outra pessoa, mas pode ser que ela venha por um período específico, que ela seja sazonal, né? Então, ela pode ser ocasionada por você Um ter perdido o luto, por emprego, exemplo. ou um trauma, uma perda familiar. Ela pode durar mais tempo ou pode não durar. Quem vai, assim, avaliar e te ajudar tudo isso é o psicólogo. É muito importante você ter a ajuda de um psicólogo, terapeuta, porque eles estudam, né, para auxiliar a gente a criar ferramentas, a quebrar padrões de comportamento, a auxiliar realmente na nossa melhora. Porque não adianta só a gente, não, eu ataco os sintomas. A gente precisa procurar identificar as raízes desse sentimento, o que está causando isso, até para a gente evitar aí retornos, né? Você ficar Uhum. saindo e vindo de crises, a não ser que seja algo assim, né, como no meu caso, mais crônico. Então, assim, o que eu considero muito importante, primeiro, é o acompanhamento psicológico. E isso não tem outra alternativa, gente. É igual você quebrou o braço e se recusar a ir no No médico, médico. botar um gesso. O seu braço ele não vai curar de verdade. Você vai ter dores para sempre, ele vai ficar torto e você vai ter que conviver com isso aí. E é muito mais difícil depois. Então você precisa do acompanhamento psicológico. E se necessário, o psicólogo vai te encaminhar para um psiquiatra e vai ser usado ali o medicamento, mas nunca é rápido também. Assim, a não ser que seja um caso mais grave, não pode ficar tranquilo. Os nossos profissionais, né? Eu particularmente prefiro profissionais da área de psicologia que são cristãos, porque eu acredito que eles conseguem compreender mais dos nossos dilemas. Então, Uhum. Ana Elisa, eu prefiro um psicólogo que saiba dos meus princípios, que entenda o lugar da fé na vida de forma até experiencial, sabe? Que ele tenha isso, do que alguém simplesmente que só respeite a minha religião. Eu acredito que pode ser até mais proveitoso.
Mas é claro, se essa não é uma possibilidade, desde que você tenha um profissional interessante, correto, você vai conseguir alcançar o que você está procurando. Uma coisa que eu também acho muito importante é você ter hábitos saudáveis. Então, não adianta você buscar terapia, você ir lá semanalmente, às vezes é semanalmente, quinzenalmente, e você, por exemplo, não ter uma boa rotina de sono. Isso uma hora vai ficar complicado. A não ser que você tenha ali uma insônia, algum problema de sono, é necessário você ter esse momento onde você tenha lá o período de sono, né? Para o seu corpo descansar, as suas funções, né, fisiológicas funcionarem. O sono, ele é tão importante. Eu negava isso. Por muito tempo eu falava, tá, dormi, ok. E eu não dormia. Até que eu fiz alguns ajustes na minha rotina, tive que usar medicamentos. E eu lembro da primeira vez que eu dormi de verdade. Dormi de verdade, assim, eu tô falando pelo menos 7 horas direto, sem acordar. Porque por causa da ansiedade, né, eu tenho pensamentos acelerados. Então eu acordava de 2 em 2 horas. E aí eu não conseguia terminar o ciclo do sono. E depois que eu consegui dormir direito, eu lembro que assim, eu botei um óculos e as coisas ficaram no lugar. Eu, assim, até assim, a irritabilidade, que é muito comum na depressão, isso melhorou muito. Assim, até as minhas atividades, humor, tudo isso tem muita influência. Outra coisa é a Sim. alimentação. Você não pode ficar comendo só comidas industrializadas. Não tem como, gente. Você precisa se alimentar bem, comer alimentos anti-inflamatórios, porque você fica ali acumulando várias coisas, né? Tanto emocionalmente, mas aí você come só coisas ruins, o seu corpo tá à beira de um colapso, ele não consegue direito, ele não consegue produzir os hormônios direito, seu intestino não funciona, que é o nosso segundo cérebro, é um regulador de emoções, e aí você se vê em várias crises de estresse e não sabe o que está acontecendo. A sua alimentação é importante. O que leva também ao outro ponto, que é exercícios físicos. Você precisa fazer exercícios físicos regularmente. Isso quer dizer, eu preciso ficar lá 1 hora e meia na academia? Não. 30 minutos, 20 minutos de caminhada, um alongamento. Não conseguir um dia, tudo bem, faça no outro. Isso vai ser muito importante para a estimulação de serotonina. E em pessoas com depressão, né, onde a gente tem essa dificuldade de ter prazer, de sentir isso mesmo, não é só algo externo, é interno também. Então, hoje em dia, né, eu faço exercícios físicos regularmente e eu ajudo o meu corpo a produzir serotonina que sozinho, sem exercício, sem estímulos, ele não consegue. Então, pensa comigo, você tem depressão, a sua produção de serotonina já é minúscula, a sua absorção de serotonina, que é esse hormônio da felicidade, né, ela já é minúscula. E não tem nenhum estímulo, não tem nada fazendo com que o seu corpo produza mais. Isso tende a fazer com que a depressão até mesmo piore. Então, é questão de saúde. Você precisa cuidar do seu corpo para que a sua mente melhore. E a sua mente e o seu corpo trabalhando saudável, isso quer dizer que você também vai ter uma espiritualidade de certa forma mais satisfatória. Porque você vai ter mais energia, você vai ter mais motivação, mais alegria. Não tô falando assim, felicidade, você vai ficar super alegre. É questão de contentamento mesmo, de ver certos frutos. E a questão E relacional, né? Ótimo. Não, pode concluir que eu comento no final. E a questão relacional, que também é algo muito necessário. É uma das coisas que eu acho, inclusive, uma das mais importantes também na melhora, é você não se isolar das pessoas.
E eu sei que isso é muito difícil, porque relacionar demanda energia, demanda muito do emocional e deixa a gente esgotado. Principalmente quem é depressivo e tem pouca energia. É necessário. E por isso que é importante ter intencionalidade. Escolha momentos onde você está melhor para investir nas suas amizades. Peça ajuda, diga aos seus amigos, olha, eu corri tanto atrás, eu estou passando por essa dificuldade. Preciso muito que você seja um parceiro na jornada. Aí atrás de mim, às vezes, se eu dar aquela caída, aquela sumida, por favor, me ajude nesse processo. Nós somos seres relacionais, né? A gente tem isso na nossa essência, por causa da nossa semelhança, né, com o Criador, que é um Deus. Deus é um Deus relacional. Então, tudo isso eu acho que é muito importante nessa jornada da melhora. Não, perfeito. E eu achei muito interessante porque tudo que você falou é algo que vai exigir da pessoa uma disposição também, né? Que assim como uma pessoa que não tem depressão, a gente também precisa ter disposição para o exercício físico, para se alimentar bem, que é algo que para muitas pessoas é um desafio mesmo. Para quem está, né, passando pela depressão, também é um desafio que talvez vai ser um pouco maior, porque vai exigir a disposição para isso, né? Mas a gente entende que a fé ela é necessária, porque também tem o oposto, né? Tem a pessoa que acha que, como eu pensava, né? Que não precisa, que a fé anulava a depressão, mas tem gente que já acha que só ter fé vai curar, mas não é isso, né? É um conjunto de coisas. A gente precisa realmente ter aí, igual você falou, esses aspectos todos de cuidar da sua saúde. E eu entendo muito, né, quando eu comecei a estudar, entender mais sobre a fé cristã, que a gente entende que nós somos seres, né, compostos por corpo, alma e espírito. E o equilíbrio desses três é essencial para a nossa vida, né? Não é aquela coisa, quando a gente alimenta um mais do que o outro, a gente sai realmente perdendo, porque é a questão do equilíbrio, né? É essencial, porque como você falou, se você não tiver esse esforço também de cuidar da sua saúde física, vai ter um reflexo na sua saúde emocional. E não alimentando Sim. a sua vida espiritual, vai ter um reflexo também, enfim. Então é importante a gente olhar para esses ângulos, né, da nossa vida para que a gente alcance o equilíbrio. E eu queria só comentar aqui que a Sheina colocou aqui também, ela falou que também voltou para a terapia como uma profissão cristã. Ela falou que teve depressão em 2009 e na época, ela disse, na época era espiritual para todo mundo, mas não era. Deus foi misericordioso e me ajudou na época. Creio que se eu tivesse a ajuda da terapia e de psiquiatra, eu não teria sofrido tanto. Cheguei a pedir que me levassem. Ela até colocou outros comentários aqui, ó. Faço isso desde a adolescência, tenho insônia. O que que você faz? Eu coloco. Ah, tá. Hoje eu tenho que. Peraí. Hoje eu tenho. Eu entendo. Ai, meu Deus, apertei um botão errado aqui. Que eu sou uma pessoa ansiosa demais, tenho pensamento acelerado e vivo com medo de voltar à depressão. Então procurei ajuda terapêutica e tenho uma comunidade de fé que me ajuda. Fora isso tudo, desde adolescente tenho insônia. Aí ela colocou risos aqui, que é outra que é para ela trabalhar. E o livro da Ana tem sido um bálsamo. Ai, que maravilhosa! Não, Sheina, não tem problema. Contribua. Amém. Comentários são super bem-vindos aqui. E perguntas também, tá, gente? Vocês podem mandar aqui, não tem problema não. Maravilhoso. Tá lendo seu livro aí, ó. Inclusive, conta um pouquinho, né? Já que a Sheina até comentou sobre o livro. Conta um pouquinho. Primeiro, Sheina, desculpa, acabei lendo e já indo fazendo um link. Que Deus te abençoe e continue, né, te ajudando aí, né, a vencer a depressão. Nós sabemos que não é uma jornada fácil, mas que você tenha aí um apoio e continue tendo, né, o livro também como um recurso aí para você. E eu queria que a Ana também falasse um pouquinho para a gente, né, desse livro, como que você chegou, né, para ter esse insight mesmo, né, para produzir o conteúdo, enfim, a inspiração que você teve para o seu livro Fortes e Fracos. Então, gente, o meu livro, né, o Fortes e Fracos, ele é um livro que vai falar sobre a depressão e transtornos psicológicos para pessoas, né, que são cristãs e passam por isso. E muitas vezes não entendem, por que que eu sofro? Por que que nós cristãos sofremos?
Eu posso ser e ter ansiedade e depressão? Como que eu me relaciono com isso? Eu sempre vai ter uma cura? Isso quer dizer que Deus está cuidando ou não? Como que eu posso passar por esses momentos sem perder a fé? Como que eu posso passar pelos piores momentos? E aí eu abordo também questões de autolesão, suicídio, que são algo que, né, a gente como igreja, até ali Uhum. retomando a esperança e falando sobre relacionamentos. O propósito desse livro é realmente trazer uma mensagem de esperança em que há certas respostas, né, para dúvidas que passam pela nossa cabeça mesmo. E o propósito desse livro é que quando eu estava lendo aí nas minhas buscas, né, diárias, eu sempre vi muito livros de pastores para pastores, de homens maravilhosos, mas que escreviam de um lugar simplesmente de observação. Então, eles cuidaram muito tempo de pessoas assim e escreviam. E faltou para mim, em um momento da minha trajetória, esse olhar de quem sofre para quem sofre. Um olhar que fosse menos teórico e de mais compaixão, de entendimento mesmo pelo que essas pessoas passam. E não só de mecanismos de influenciar ali na melhora. Eu queria algo que fosse um pouquinho mais dentro, sabe? Um pouquinho mais explorando o coração. E foi nesse intuito que Fortes e Fracos foi escrito. Foi no sentido de propor mesmo uma reflexão, de fazer com que pessoas que nunca escutaram e nunca viram assim, me explica com detalhes o que é sentir isso, podem ler para ajudar outras pessoas que sofrem, mas também, principalmente, para as pessoas que sofrem poderem enxergar a própria dor, identificar o que sentem e entender que há um lugar na igreja, há um lugar na família de Deus para a gente também. E que muitas vezes isso pode ficar oculto, né? Onde que está o meu lugar? Será que a ansiedade e a depressão me impedem de ter uma vida cristã em que eu possa servir a Deus? E a ideia é te dizer que não, nada disso te impede. E nós estamos juntos caminhando, buscando ali a esperança e tentando ser imitadores de Cristo, todo mundo junto. A Tamis fez um comentário aqui, ela colocou aqui: nós que sofremos de transtornos psicológicos, ansiamos por nos sentirmos mais compreendidos. E é algo que eu realmente, eu até assumo aqui que eu tive parte nisso muitas vezes, porque às vezes, quando eu mais nova, né, na minha ignorância mesmo, eu às vezes com amigas mesmo que eu via que às vezes estavam passando por isso, eu não tinha muita essa empatia mesmo, sabe? De estender a mão. Hoje, graças a Deus, eu já tenho esse olhar mais empático, de querer dar um apoio, de estar ali, de ser realmente parte de uma rede para apoiar essas pessoas. Mas eu tinha aquela coisa tipo assim, gente, não tenho paciência, porque às vezes a pessoa realmente ela é tão grande de pegar na mão, de apoiar ou de ficar junto com a pessoa ali, muitas vezes, né? Então, acho que eu falo porque eu já tive nesse lugar, né? E hoje eu vejo que às vezes realmente a gente precisa, né, como rede de apoio, olhando pelo lado de fora, a gente precisa ter um pouco mais também de tolerância com essas pessoas, empatia, porque é algo que não está no controle dela muitas vezes, né? Eu teve uma época da minha vida que eu falei assim, gente, não sei se isso que eu estou sentindo é bem depressão, mas eu tive tanto desânimo de fazer algumas coisas, aquela coisa de querer só ficar deitada e assistir filme o dia inteiro, que eu falei assim, gente, se depressão foi isso aqui, tipo, 100 vezes mais que eu acredito que seja, porque eu tive um pedacinho, né? É muito desafiador, porque se você realmente alimentar, né, o que você tá querendo, a tendência é realmente perdendo força, né? Vai ficando muito mais fraco. Então, essa rede de apoio, ela é muito necessária, né? Como que foi isso para você também, Ana?
Eu dou graças a Deus de ter tido na minha familiar, né, a minha bolha familiar a pequena, então meus pais e minha irmã, sempre tive muito apoio, mesmo assim em parentes até mais distantes ou fora desse ciclo, que falavam muito isso, reproduziam muito esse discurso na igreja também, de que depressão era falta de fé, de que depressão era um pecado, ou que, né, era uma opressão espiritual. Então, eu dou graças a Deus hoje em dia, porque meus pais não foram assim, o tanto que eles me levaram. Que bom. Até, assim, idade pequena, né, a maioria das pessoas, elas veem esses traços em crianças e falam, ah, não, é fase. E eu dou graças a Deus que meus pais viram uma necessidade e foram atrás e buscaram ajuda. Então, né, obviamente eles não sabiam de tudo, até porque se a gente for para pensar 12 anos atrás, nem tinha computador direito, né, gente? Eu não tinha em casa, pelo menos. Então, assim, não dava pra gente pesquisar. Ah, o que é isso aqui? Pesquisou, encontrou. E eles foram, assim, e são, hoje em dia, uma rede de apoio que é maravilhosa para mim. E aos poucos, né, quando eu fui aprendendo a lidar um pouco melhor com a minha depressão, com as crises, as irregulações de humor, e eu fui conseguindo investir nas minhas amizades. Hoje em dia eu tenho uma rede de apoio um pouco maior, né? Então eu tenho amigas que são queridas do meu coração, que me atendem de madrugada se precisar de uma oração, que estão comigo também ali, mantendo, então elas falam comigo, ah, você está lendo a Bíblia? Você está tendo a sua vida devocional? Então, eu também dou satisfação. E isso é muito bom, sabe? Não é só também o apoio de chorar junto, mas é também de estar ali comigo, participando dessa vida, como se eu fosse igual todo mundo, igual a gente tem que fazer, né? Com os nossos outros irmãos. Então, assim, rede de apoio é algo muito necessário. E não precisa, gente, ser gigantesco, entendeu? 2, 3 pessoas que você tem confiança, que você pode abrir o seu coração, falar o que você está sentindo, pedir por oração, pedir que a pessoa esteja ali com você. Ela não precisa saber tudo sobre depressão. Ela precisa estar com você enquanto você sofre, né? Isso é o necessário e é muito importante para que a gente não caia, né? A Bíblia diz que quando é importante a gente ter amigo, que quando um cai, um levanta o outro, né? Então isso é muito importante. A gente ter essas pessoas, contar umas com as outras. E eu entendo que às vezes é difícil por causa dessa questão da gente não querer mostrar vulnerabilidade, né? Ninguém pode saber que eu tô sofrendo. Eu tenho que manter uma máscara de forte, santo. Se descobrirem, isso vai cair. Eu não vou ser levada a sério. A gente precisa abrir mão disso. Até porque os nossos exemplos, né, bíblicos não são de pessoas perfeitas que nunca erraram, que nunca sofreram. Né? É exatamente o contrário. Então, eu acredito que, principalmente as histórias bíblicas, elas estão lá para ensinar para a gente, para mostrar que essa humanidade, essa vulnerabilidade, ela vai existir. E Deus vai atuar nela também. Perfeito, Ana. E para a gente encerrar, né, eu acho que eu queria deixar só aberto aqui se mais alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário. A Sheina estava falando aqui que o seu livro não é uma despesa, é um investimento. Eu também acredito que é um investimento, né? Porque principalmente por quanto que realmente vai ser útil na vida da pessoa e até para quem, mesmo que você não esteja passando pela depressão, mas você adquirir o livro para ter esse nível de conhecimento para apoiar outra pessoa, né? Eu acho que é extremamente necessário também. Hoje eu acho que o quanto mais conhecimento a gente tem como cristãos, né, nos ajuda muito a apoiar outras pessoas, a jornada de outros, né? Eu acho que a nossa faz parte do nosso propósito, né? Nós temos em comum como cristãos, cada um tem seu propósito individual, mas como cristãos nós temos o mesmo propósito que é ganhar almas, né? Que é compartilhar a nossa fé.
que é eu falo que é o melhor que eu tenho, que eu quero muito compartilhar com as pessoas. Então, eu sempre busco conhecimento para que eu consiga chegar de forma que eu seja empática. Então, por exemplo, o seu livro eu vou ler com certeza, ainda não li porque eu conheci ele recentemente, mas é um dos recursos, por exemplo, que eu quero muito ter para poder apoiar outras pessoas, porque é extremamente, eu sei que é um desafio que precisa, e eu quero ser uma rede de apoio de alguém. Então, que essa live, né, sirva também para gerar mais redes de apoio e também para apoiar aí as pessoas que estão passando pela depressão. Muito obrigada por ter Amém. aceitado meu convite, eu fiquei muito honrada. Fico muito feliz. Espero que a gente consiga se conhecer um dia também pessoalmente, para a gente se abraçar, né, num Sim. momento oportuno, que a gente só se conheceu virtualmente, mas agradeço muito. Queria também agradecer a participação de todos, né? Deixa eu ver se tem mais. Ah, tá. Minha tia Jaqueline fez um comentário aqui, ó. Ela colocou assim: infelizmente, hoje todos nós estamos sujeitos. Com a pandemia, muitas pessoas que tiveram que ficar isoladas, um pai de família que ficou desempregado, a perda do ente querido, exatamente. As causas, né? Por isso que eu acho que é muito importante realmente o acompanhamento profissional, porque cada um tem uma razão. As causas são diversas, né? Então, o tratamento, a gente sabe o caminho ali, mas é importante que procure esse acompanhamento justamente para entender, né, assim, quais são as suas razões e tratar de acordo com a sua ferida, né? Igual você falou, tipo, se eu quebrei a perna ou se eu É. estou passando mal de estômago, para saber qual que é o remédio, né? É realmente importante. Obrigada pela sua contribuição aqui, Jaque. Ah, sim, o Zezé perguntou aqui onde adquiriu o seu livro, Ana. Verdade, eu tinha até colocado isso aqui, não te perguntei. Está disponível em alguma livraria? Está online? Como é que funciona? Tá. Tá disponível na maioria das livrarias. Se você é de todas as leituras nesses shoppings, sabe? Shopping mesmo. Tem livro na Amazon. Na minha bio, se vocês Perfeito. clicarem lá, tem o linkzinho também para quem quiser adquirir, tanto livro físico quanto e-book, né? E para quem está me pedindo para indicar psicólogos, manda depois uma mensagem para mim no meu direct pessoal, que eu não fico colocando assim para não expor, né, número e tudo mais, Sim, mas quem quiser me pedir lá no privado, eu posso passar, eu tenho autorização. Eu ótimo. vou passar o nome do meu terapeuta para quem quiser. E é sempre bom, gente, a gente procurar, né? Fico feliz que vocês se sentiram assim à vontade para poder pedir. Perfeito. E eu fico feliz demais também, porque se a gente conseguir, né, apoiar uma pessoa, já é uma live de sucesso aqui. Então, nossa, eu fico muito feliz também. E Com sobre o certeza. seu livro, inclusive, para quem ficou aqui interessado no livro da Ana, essa é a novidade, a novidade não, os detalhes que eu ia dar no final, que eu combinei com vocês, que é em relação ao sorteio. Nós vamos sortear um livro com dedicatória, inclusive, tá? Então, vai valer a pena participar desse sorteio. Eu vou compartilhar depois os detalhes com vocês no meu feed mesmo, mas as regrinhas vão ser bem simples, né? Que é seguir o meu perfil, seguir o perfil da Ana e só. E aí eu vou fazer o sorteio no dia 31, tá? Eu faço ao vivo aqui para vocês, mas depois eu vou fazer o post oficial só para poder já deixar compartilhado. Então vai ficar disponível de amanhã, de amanhã até o dia 31, que é o dia que a gente faz o sorteio, tá? Que aí dá tempo também da Ana fazer a dedicatória bem bonitinha, a gente organiza essa questão da entrega. Só reforçando que se a pessoa não for de BH, vai ficar mais difícil da gente fazer a entrega, mas a gente tenta organizar e aí o frete fica por conta da pessoa, né? Mas pagar só o frete de um livro maravilhoso desse, eu acho que vai valer super a pena, né? Então, é isso, gente. Recadinhos finais, só para lembrar aqui. Reforçando, né, as nossas redes sociais. O meu perfil é Carolina ou Carol. Eu tenho um canal no YouTube, para quem não me conhece ainda. Eu tenho um canal onde eu compartilho as minhas experiências pessoais, assim como a Ana, minhas experiências com Deus, minhas experiências como crespa, né, que tudo isso faz parte também, né, como consequência da minha experiência com Deus. E sobre casamento, sobre vários assuntos, maternidade. Então, quem quiser, fique à vontade. Vai ser um prazer receber vocês no meu canal. A Ana também tem um canal no YouTube, assim como eu. É Ana Stout, Ana? Isso.
é Ana Stout, e também no perfil dela deve ter o link também, né, no perfil da sua bio. Então, quem quiser também, siga a Ana, né, para continuar. Ela sempre dá dicas, faz devocional aqui no Instagram, é maravilhoso, me edifica bastante. Então, acredito que vai ser útil para vocês também, tá? E é isso, agradecimentos finais. Ai, foi muito bom, Ana. Obrigada mesmo, viu? Que Deus te abençoe, continue usando a sua vida para iluminar mesmo como um farol a vida de outras pessoas, porque o pouquinho que eu já te conheci, eu já entendi que você realmente tem sido assim um meio para propagar aí não só a fé, mas dar esperança para pessoas que têm passado por esses momentos tão desafiadores, né? Que Deus te Eu que abençoe. agradeço, eu fico muito feliz. É sempre um prazer poder falar sobre isso, sobre a esperança, conhecer, né, pessoas novas. Muito obrigada. A gente fica aí juntas e quem sabe, né, a gente faz aí outras lives depois. Sim, vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser. Aí eu não te largo mais, não. Ótimo. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima live, terça-feira que vem, às 20 horas. Tchau, tchau.